Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte, e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nós estamos vendo o 5º sinal de nosso Senhor Jesus Cristo, os
o quinto sinal do Senhor no Evangelho segundo João. Ontem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós vimos o quarto. O nosso Senhor Jesus Cristo saciou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E hoje é o quinto sinal. O nosso Senhor Jesus Cristo andando sobre as águas. Os discípulos enxergaram o nosso Senhor Jesus Cristo andando sobre as águas. Os discípulos entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum. E todos nós temos que entrar na barca, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que estamos todos no mesmo barco para a mesma direção. E Cristo Senhor está conosco, nos guardando e nos fortalecendo. Que já estava escuro, e o nosso Senhor Jesus Cristo ainda não tinha vindo ao encontro dos seus discípulos. E o que estava acontecendo? Estava soprando um vento forte e o mar estava agitado. Tantas vezes, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sopra um vento forte e o mar é agitado. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós temos que estar preparados, é permanecer em Cristo, é estar na barca de Cristo Senhor. Vejamos que os discípulos tinham remado mais ou menos uns 5.000 metros, 5 quilômetros, e remaram 5 quilômetros e enxergaram o nosso Senhor Jesus Cristo andando sobre o mar. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eles ficaram com medo. Enxergaram Jesus andando sobre as águas do mar e ficaram com medo. E por que ficaram com medo? Porque os discípulos precisavam amadurecer mais na fé, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E o nosso Senhor Jesus Cristo argumentou: sou eu, não tenhais medo. E tantas vezes, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos com medo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos alegra. O nosso Senhor Jesus Cristo nos dá força, nos dá coragem, que Ele vem ao nosso encontro. Que os discípulos estavam com medo. As ondas do mar eram fortes e o vento era o contrário. E Jesus disse: coragem, sou eu. E está dizendo para todos nós, para que nós tenhamos coragem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E assim o Senhor só perguntou, disse: não tenhais medo. E está dizendo para todos nós não ter medo, para todos nós sermos corajosos, sermos fortes. E por isso, imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo, porque viram o nosso Senhor Jesus Cristo. O milagre aconteceu. Que antes de encontrar o Senhor, antes de ver o nosso Senhor Jesus Cristo, estavam tendo dificuldades. Mas viram o nosso Senhor Jesus Cristo, o milagre aconteceu. Que imediatamente chegaram à margem para onde estavam indo. É o quinto sinal de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo João, na primeira parte, no livro dos sinais. Os discípulos enxergaram Jesus andando sobre o mar. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. E tantas vezes nós estamos em dificuldades, estamos com medo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo vem ao nosso encontro e argumenta: coragem, sou eu, não tenhais medo.
Por isso, sejamos corajosos, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha ao nosso encontro. Permaneçamos nele e façamos tudo o que ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, dê coragem a todos nós, a todos os seres humanos, para que nós sejamos corajosos e estejamos testemunhando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos coragem, estejamos na barca de nosso Senhor Jesus Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que este quinto sinal de nosso Senhor Jesus Cristo nos ensine todos nós a sermos corajosos e estejamos rezando uns pelos outros.